Meus irmãos e irmãs, estamos começando mais um programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Um programa que nos ajuda a poder refletir, pensar as questões que dizem respeito à nossa vida de fé. Programa também catequético, pois mergulha naquilo que é a nossa doutrina católica, a nossa doutrina cristã, e nos ajuda cada vez mais a conhecer aquilo que é a profundidade da presença de Deus na nossa vida, da espiritualidade, da própria vivência da fé e tudo aquilo que podemos viver de um ponto de vista concreto para o nosso dia a dia. Hoje nós iremos falar sobre o sacramento da Eucaristia. Todos nós sabemos que a Eucaristia é o ápice de todos os sacramentos que nós temos na vida da igreja, que são 7, né? Batismo, a Eucaristia, a confissão, a ordem, o matrimônio, a unção dos enfermos. E assim nós podemos, então, entender que todos esses sacramentos convergem na Eucaristia. Mas muitas vezes nós precisamos sempre voltar aos fundamentos daquilo que é a Eucaristia para todos nós. Até pelo próprio fato de que, com o passar do tempo, se nós não centralizamos a nossa reflexão sobre a Eucaristia, podemos perder aquilo que é a profundidade do sentido da Eucaristia como presença real do corpo de Jesus, ou seja, corpo, sangue, alma e divindade. Como nós lidamos com a presença real de Jesus na Eucaristia? Como nós recebemos esta presença real? E, ao mesmo tempo, como viver a espiritualidade eucarística que está permeada naquilo que é a nossa vida no dia a dia, todas as vezes que vamos à igreja, todas as vezes que recebemos um sacramento. Então, a Eucaristia, ela é, de fato, esta presença real do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, portanto, presente neste sacramento. No Catecismo da Igreja Católica, meus irmãos e irmãs, nós temos então aquilo que é o sacramento da Eucaristia. Depois, então, da sessão que fala sobre a profissão de fé, se entra naquilo que são os sacramentos da Igreja. E dentre esses sacramentos, então, se fala da Eucaristia. E lá no artigo 3, portanto, o parágrafo 1322 do Catecismo da Igreja Católica, nós escutamos: a Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, estes, por meio do sacramento da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Então significa dizer, meus irmãos e irmãs, que a Eucaristia está dentro daquilo que é a iniciação à vida cristã. Nós entramos na vida da igreja por meio do batismo, depois nós nos desenvolvemos na espiritualidade do batismo, a partir daquilo que é a entrada à fé cristã, o que significa, né, acreditar em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, depois crer em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, depois crer no Espírito Santo. A partir daí, nós então recebemos o sacramento da confirmação, que é justamente o perdão dos nossos pecados, é quando sacramentalmente nós pedimos perdão a Deus e, em seguida, tudo isso prepara para a Eucaristia, ou seja, quando somos preparados a poder receber o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus no nosso coração e na nossa vida. Portanto, a Eucaristia, ela está dentro daquilo que nós podemos dizer sacramentos da iniciação à vida cristã. Nós precisamos ser preparados para poder receber a Eucaristia. E logo após recebermos a Eucaristia pela primeira vez, nós podemos receber a Eucaristia por toda a nossa vida. Todas as vezes que vamos à missa, todas as vezes que nós participamos da liturgia da palavra, liturgia eucarística, nos preparamos espiritualmente para poder receber a Eucaristia, requer todo um itinerário preparativo para termos consciência de que aquilo que nós estamos recebendo é algo de muito valioso, é algo de muito precioso, sagrado e que não deve ser recebido de qualquer jeito. Por isso, então, nós nos preparamos para isso e justamente falamos, então, que o sacramento da Eucaristia está dentro daquilo que são os sacramentos da iniciação à vida cristã. Depois, o Catecismo continua dizendo: na última ceia, na noite em que foi entregue,
nosso Salvador instituiu o sacerdócio, o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue. Por ele perpetua pelos séculos até que volte o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo da caridade, banquete pascal, em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito é cumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Portanto, vejam essa definição tão bonita que nós já encontramos no Catecismo da Igreja Católica e que fala daquilo que é o fundamento da Eucaristia. Aonde a Eucaristia se fundamenta? Aonde ela acontece pela primeira vez? E é por isso que lá na Semana Santa nós temos a Quinta-feira Santa, assim chamado. E depois, tradicionalmente, todas as quintas-feiras, neste dia da semana, nós dedicamos para a adoração ao Santíssimo Sacramento e a oração mais intensa pelos sacerdotes, porque justamente naquela última ceia, Jesus, pela primeira vez, ele dá o seu corpo e o seu sangue, quando ele reúne com os discípulos e ali, portanto, ele fala, tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E depois ele vai dizer, fazei isto em memória de mim. Ou seja, essa memória, portanto, é aquela que nós fazemos até hoje na Santa Missa. Todas as vezes que vamos à Santa Missa, já por séculos, nós escutamos estas palavras, tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Mesma coisa acontece também com o vinho. Ele passa na última ceia o cálice com o vinho e ali, então ele vai dizer, tomai e bebei todos vós. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Faze isto em memória de mim. Então, a partir daquela noite, todas as vezes em que os cristãos se reúnem, eles se reúnem para fazer a memória e, portanto, o corpo e o sangue de Jesus ali naquele momento presente em todas as celebrações que se fazem. Tanto que nós temos também já do próprio São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, é o texto mais antigo em que se fala dessa narração que era retomada todas as vezes em que os cristãos nas comunidades eles se encontravam para poder fazer a fração do pão, assim como era chamada e denominada a missa. Então, naquele momento, eles faziam esse gesto de Jesus da última ceia. Passavam o pão e o vinho e pronunciavam, portanto, essas palavras de Jesus. Depois nós iremos encontrar num texto de São Justino, lá por volta do ano 140, é o texto mais antigo que fala já da descrição, poderíamos assim dizer, completa daquilo que é a estrutura hoje da celebração da Eucaristia. Ou seja, temos ali bem claro o que seria a liturgia da palavra, ou seja, ele fala então de que os cristãos se reuniam para escutar os ensinamentos dos apóstolos, logo em seguida depois faziam orações, colocavam em comum tudo aquilo que tinham e depois tomavam naquela refeição. Então, a estrutura completa daquilo que hoje para nós é a Santa Missa, que nós já escutamos ali por volta do ano 130, 140, depois de Cristo. Depois, o próprio Catecismo, então, fala de algumas expressões que nós podemos falar, dizer sobre a Eucaristia. Ou seja, a Eucaristia é o sacramento da piedade. Piedade, um dos dons do Espírito Santo, que é aquele dom que nos leva a viver a expressão do culto a Deus, ou seja, da resposta que eu possa dar a Deus a partir de uma vida espiritual, a partir de uma espiritualidade, aquilo que me impulsiona a poder chegar até Deus, de poder ir ao encontro do Senhor na oração, na meditação, na vida das virtudes, ou seja, é um sacramento, portanto, a Eucaristia, que nos leva a ter essa intimidade com o Senhor, na espiritualidade profunda, na vida de fé autêntica. O sacramento da Eucaristia nos ajuda a poder viver essa dimensão. Também, sinal de unidade. É interessante, por exemplo, que
se nós formos em qualquer país no mundo, nós iremos ali, quando encontramos uma missa sendo celebrada, a mesma Eucaristia, é o mesmo Jesus que está presente em qualquer lugar onde se celebra a Santa Missa. Não é um Jesus europeu, não é o Jesus asiático, não é o Jesus latino-americano, não é o Jesus norte-americano, né? Não é o Jesus brasileiro ou Jesus italiano, ou seja, é Jesus presente em qualquer lugar da face da terra. Onde quer que nós estejamos, ali na Eucaristia está a presença de Jesus. Portanto, é por isso que é chamado de sinal da unidade, né, o sacramento da Eucaristia. Vínculo da caridade. Se nós pensarmos bem, a Eucaristia nos ajuda muito a entender o que significa a dimensão da caridade. Vejam que a Eucaristia ela está ligada àquilo que nós chamamos de alimento, né, alimento espiritual. Quando nós nos alimentamos, nós suprimos aquela necessidade que o organismo sente, né, para poder ter ali a sua imunidade, as suas defesas naturais contra as enfermidades e assim por diante. Também o sacramento da Eucaristia como vínculo de caridade me ajuda a poder pensar naquilo que é a necessidade também do outro e como eu posso ajudá-lo. Vejam Jesus, por exemplo. Jesus poderia ter subido aos céus, ele poderia ter voltado e pronto, escolheu apóstolos, nos deu seus ensinamentos. Mas interessante, além de ter vindo ao mundo, além de ter ensinado, além de ter nos deixado todo o seu legado, além de nos ter deixado os apóstolos para que pudessem evangelizar, poder falar, né, dos seus ensinamentos, ele mesmo quis permanecer conosco até hoje por meio da Eucaristia. Então significa dizer, meus irmãos e irmãs, que isso já é uma expressão de caridade. Nós, por exemplo, como é importante a nossa presença na vida do outro. Não tanto talvez com palavras, às vezes a gente, eu não consigo visitar ninguém porque eu não sei nem o que falar. Quando alguém está enfermo ou está em processo de luto, muitas vezes a gente não sabe o que dizer, a gente às vezes até fala alguma coisa fora de lugar. Mas o que é importante muitas vezes, meus irmãos e irmãs, é a nossa presença. Às vezes a gente fica pensando, nós ficamos pensando, eu não vou para aquela realidade, eu não visito, então eu não sei o que dizer, eu não vou porque eu não sei o que dizer, não sei como me comportar. Mas, na verdade, para muitas pessoas, a presença já fala muito. Ou seja, inclusive, recebi uma mensagem essa semana de uma fotografia de uma planta e que dizia, as plantas não falam nada, mas a sua presença já alegra a nossa vida. Interessante essa expressão. De fato, as plantas estão ali, as flores estão ali. Mas uma planta, ela como muda o ambiente, visualmente, esteticamente, e também até do ponto de vista da saúde, também uma planta, ela sempre ali, com a sua presença, mesmo sem dizer nada, mas ela já diz muita coisa. A mesma coisa somos nós também. A nossa presença, muitas vezes, já é caridade na vida de alguém. Por isso, o sacramento da Eucaristia, ele é chamado, então, de vínculo da caridade. Depois, uma outra expressão que nós encontramos é banquete pascal, que é a Páscoa. A Páscoa, ela é a memória da passagem da morte para a vida. E, portanto, todas as vezes em que nós nos reunimos, por exemplo, como cristãos, aos domingos ou em toda a celebração da Eucaristia, nós estamos fazendo memória do sofrimento, da morte e da ressurreição do Senhor. É como Ele mesmo nos pediu para que pudéssemos fazer. Faze isto em memória de mim. Portanto, significa dizer que na nossa vida também, todas as vezes em que nós nos reunimos para fazer memória daquilo que é a presença de Jesus, que é este Cordeiro Pascal. É aquele que passa da morte para a vida. Portanto, banquete significa reunião,
como é bom nos reunir. Vocês sabem muito bem disso, nós sabemos. Quando fazemos o aniversário, quando temos alguma ocasião para se celebrar, a primeira coisa que a gente faz, a gente prepara um almoço, a gente prepara uma janta, prepara uma festa para poder reunir todos aqueles que estão junto conosco para celebrar aquele momento. Então pensemos que a Eucaristia também tem essa possibilidade de nos fazer reunir na Santa Missa para celebrarmos juntos esse banquete, onde ali o principal elemento que nós temos é justamente aquele da Eucaristia, nosso alimento que serve para a nossa espiritualidade, para a nossa vida de fé. Depois temos Jesus que é recebido como alimento, e o Espírito é cumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Portanto, poderíamos dizer que com essas palavras o Catecismo da Igreja Católica sintetiza e introduz aquilo que é o sentido do sacramento da Eucaristia para todos nós. Então, falando um pouco mais em relação a esse sacramento, vimos que o sacramento da Eucaristia ele é dentro daquilo que nós dizemos estrutura, dentro da estrutura do sacramento da iniciação na vida cristã, é um sacramento que nos introduz na vida da Igreja. Depois, nós temos o fundamento desse sacramento na última ceia, quando Jesus reúne com os seus discípulos e ali, portanto, ele nos dá o seu corpo e o seu sangue, e é naquela última ceia que nós temos o fundamento, então, de tudo aquilo que até hoje nós conservamos como Eucaristia em nossas celebrações da missa e assim por diante. Depois, nós falamos das expressões que nós encontramos na própria Eucaristia, quando nos voltamos à Eucaristia. Ou seja, a Eucaristia ela é o memorial da morte e da ressurreição do Senhor. É o sacramento da piedade, é o sinal da unidade, é o vínculo da caridade, é o banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito é acumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Tudo isso também nós podemos encontrar naquilo que é a Sacrosanto Concilium, é esse documento do Vaticano II que foi refletido, pensado pelos cardeais presentes ali e todos os delegados do mundo inteiro no Concílio Vaticano II e que fortaleceram a ideia, o conceito daquilo que é a Eucaristia como esse grande tesouro para a vida da Igreja. Esse tesouro, meus irmãos e irmãs, que nós não podemos deixar para ser vivido de qualquer jeito. Ele deve ser entendido, ele deve ser compreendido, ele deve ser, sobretudo, vivido no testemunho que nos ajuda a poder nos fortalecer naquilo que é necessário. Portanto, todas as vezes que vamos à Santa Missa, ou todas as vezes que participamos, por exemplo, de uma adoração ao Santíssimo Sacramento, ali nós estamos vivendo uma experiência tão profunda de comunhão entre duas presenças. A nossa presença com toda a nossa vida, com toda a nossa existência, com todos os nossos sentimentos e tudo aquilo que de fato nós podemos ser e viver, e uma outra presença, que é a presença divina de Jesus glorificado, que está no céu e ao mesmo tempo ali também diante de nós no Santíssimo Sacramento. E essas duas existências que se encontram para que dessa forma possam realmente trocar essas, vamos dizer assim, experiências para que nós aprendamos dele o que significa viver a expressão divina na experiência humana de nossas vidas, assim como ele também, na sua experiência humana, soube continuar vivendo a sua essência divina. É justamente isso que a gente pode encontrar, sobretudo celebrando o mistério da Santíssima Trindade. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre o sacramento da Eucaristia, sempre fundamentados naquilo que é o Catecismo da Igreja Católica. Nós iremos para um breve apoio cultural e daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé.
Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando hoje sobre o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia que está dentro daquilo que é a estrutura do sacramento da iniciação à vida cristã, que começam com o batismo, depois a crisma, o sacramento da reconciliação e a Eucaristia, que é esse fundamento de todos os sacramentos, ou seja, alimento para a nossa vida espiritual. Depois nós vimos que o fundamento da Eucaristia está ali na última ceia, quando Jesus com os seus discípulos se reúnem para celebrar a Páscoa antecipada, na quinta-feira, geralmente era feita na sexta-feira, antes do Shabat, e dessa forma então ele antecipa a Páscoa com seus discípulos e ali ele faz uma coisa bem estranha, ou seja, não está dentro da estrutura que era uma ceia pascal judaica. Ele pega o pão e o vinho e fala essas palavras para os seus discípulos: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é dado por vós. É ali, portanto, que começa todo o que nós então dizemos no que diz respeito à Eucaristia na vida da igreja, ou seja, a presença real de Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade. Depois nós vimos algumas expressões que são usadas para a Eucaristia, ou seja, sinal de unidade, vínculo da caridade, alimento espiritual, são expressões que ajudam a poder entender aquilo que são os efeitos da Eucaristia na vida de cada um de nós. Nós então, meus irmãos, agora podemos dizer o que significa a Eucaristia como essa fonte e ápice também da vida eclesial. O que nós entendemos como vida eclesial? Vida eclesial é a vida de igreja. Eclésia, que do grego significa assembleia, portanto a assembleia reunida nós consideramos como igreja e, portanto, quando usamos essa expressão vida eclesial, é tudo aquilo que diz respeito à vida da igreja. E no Catecismo da Igreja Católica, quando se fala de Eucaristia, se fala de fonte e ápice da vida eclesial. Ou seja, toda a vida de igreja, com as nossas expressões pastorais, as nossas atividades, tudo converge para aquilo que é a Eucaristia. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Nós encontramos isso, inclusive, na Lumen Gentium, capítulo 11, que é o documento do Concílio Vaticano II também. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então aqui nós temos, inclusive, na instrução Mistério da Eucaristia, nós teremos oportunidade, talvez em algum momento, em algum de nossos programas, de poder falar sobre esse documento, que é um documento de 1967, inclusive, e que já é o primeiríssimo documento depois do Concílio Vaticano II, que se fala da Eucaristia do ponto de vista pastoral, do ponto de vista espiritual, e serve também como fundamento do magistério para os documentos posteriores, em que se fala, por exemplo, de como viver a prática eucarística, de como se viver na espiritualidade eucarística, quais são as orientações dadas no que diz respeito à Eucaristia, para ministros ordinários para a comunhão eucarística, até para os ministros ordenados, no caso os bispos, os padres, os diáconos, seja um documento muito interessante. E já esse documento, então, fala que a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, ou seja, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Mais uma vez se fala, então, do reconhecimento da presença real de Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade. A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus pelas quais a Igreja é ela mesma, a Eucaristia, as significa e as realiza. Nela está o clímax tanto da ação pela qual em Cristo Deus santifica o mundo como do culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai. Finalmente, pela celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Então aqui nós estamos vendo, inclusive, referências que nós podemos encontrar
de que a comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a igreja é ela mesma, a Eucaristia as significa e as realiza. Então, quando nós falamos, por exemplo, de comunhão de vida com Deus e unidade do povo, já estamos falando da Eucaristia. É interessante, vocês estão percebendo o quanto que a Eucaristia de fato é esse sinal de comunhão, é esse sinal de unidade. E até na própria vida de igreja, vocês sabem que não é fácil nós podermos viver em comunidade com expressões tão distintas, tão diferentes, de personalidades, depois de culturas, de geografia. Vocês imaginem que hoje a Igreja Católica espalhada no mundo inteiro, ela é uma grande escola de comunhão e fraternidade. Por que eu digo isso? Porque com mais de 20 séculos de história, em tudo aquilo que são as expressões culturais, históricas, geográficas, e com tudo isso, e mesmo com tudo isso, nós ainda somos aquilo que somos, a Igreja Católica cristã espalhada no mundo inteiro. E quem é que é o fundamento de tudo isso? É a Eucaristia. A Eucaristia nos ajuda, portanto, a poder entender aquilo que de fato é para nós, o que significa estarmos juntos, estarmos em comunhão e assim por diante. Depois, pela celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna quando Deus será tudo em todos. Olha só, então, essa outra expressão interessante que nos dá o Catecismo da Igreja Católica falando da Eucaristia. Quando nós celebramos a liturgia aqui na Terra, nós já estamos antecipando a liturgia do céu. Claro, o que são essas liturgias? Liturgia é um serviço, vem do grego leiturgia, que significa um serviço, ou seja, algo que se faz em prol de alguém. Então, nesse caso, falar de liturgia hoje, quando participamos das celebrações nas comunidades, capelas, igrejas, paróquias, é um serviço que nós também fazemos, onde nos colocamos como assembleia, para que dessa forma, então, sendo assembleia participante naquele momento, junto com o sacerdote, que é o presidente da celebração, e com os ministros, todos nós, portanto, estamos fazendo um serviço de culto a Deus. Nós estamos cultuando a Deus, nós estamos expressando a Deus a nossa resposta humana àquilo que Ele transmite, aquilo que Ele revela para todos nós. Mas é claro, para que nós entendamos isso, é necessário nós mergulharmos nessa espiritualidade. Senão, a missa passará a ser apenas um cumprimento, vamos dizer assim, de protocolo, de mandamento. Eu tenho que ir para a missa, porque se eu não for para a missa, eu posso ir para o... Dizem muitos, inclusive, se eu não for para a missa no domingo, então é pecado, eu não vou para o inferno. Eu vou para o inferno, inclusive. Muitos que vivem isso de uma forma realmente bem, mas levados por aquilo que diz respeito ao mandamento e não tanto à espiritualidade eucarística. É uma coisa que é muito importante nós podermos sempre entender. Ou seja, quando participamos da Eucaristia, a participação da Eucaristia, ela deve ser para nós o quê? Ela deve ser para nós esse momento em que nós reconhecemos a intimidade, experiência de comunhão que nós temos no reconhecimento da presença de Deus na nossa vida. Se nós não temos tudo isso no coração, então eu vou para a missa, às vezes eu me estresso porque o som está alto, ou às vezes o padre fala muito, ou então a liturgia não é bem celebrada, e aí eu saio da missa mais estressado, com mais raiva do que quando eu entrei. Mas, ao mesmo tempo, quando vivemos essa espiritualidade de uma forma bem mais intensa, então nós acreditamos que pode até ser que realmente nós encontremos ali um ministério de música que está se esforçando para poder cantar, um padre que do seu jeito, ele tenta falar daquilo que é a palavra de Deus, explicá-la da sua forma, ou então o próprio contexto em que se encontra na celebração, tanto na capela como na igreja, na paróquia,
todos esses elementos, sim, devem ser vividos, inclusive todos aqueles que fazem parte dessa estrutura litúrgica sabem que devem viver muito bem tudo isso, devem preparar muito bem tudo isso. Mas para nós que vamos ali à missa, né, e participamos ali do nosso lugar, né, e vemos todo o contexto, então, independente desses elementos, como eles são vividos, mas nós fazemos ali a nossa parte de participantes dessa Assembleia, né, de participantes daquilo que de fato significa eu escutar aquela palavra. Às vezes, pode ser que inclusive agora ainda algumas paróquias aos poucos estão retomando, por exemplo, os folhetos, né? Os folhetos podem fazer falta em algumas realidades, porque às vezes uma leitura pode não ser muito bem proclamada e eu só escutando não consigo entender o contexto daquela leitura, e depois se o padre de repente não retoma, eu fico sem entender o que foi que aconteceu ali, do que foi falado, né, e assim por diante. Então é muito importante, por exemplo, nós já irmos para a missa tendo feito uma leitura prévia. Hoje nós temos acesso por meio, né, da internet, né, de tudo. Temos aplicativos de liturgia diária, nós temos à disposição das leituras de cada dia da semana, liturgia das horas, ou seja, tudo, a Bíblia online, inclusive, nós temos à disposição, né? Então, como seria interessante nós, antes da missa, podemos, quem sabe, dar uma olhada antes, vamos ver que leituras são hoje, né? E aí, uma coisa é você ler em casa antes de poder ir para a missa, uma outra coisa é você já, ali na celebração eucarística, você escutar aquela palavra, né? A forma como ela é proclamada, a forma depois como ela vai ser explicada, né? A forma como ela vai ser conduzida, para que depois, tanto aquilo que você já fez como preparação em casa, antes de ir para a missa, e depois na própria missa, você possa, de fato, ter a riqueza da complementariedade daquilo que já começa em casa, né? Porque nós acreditamos que a missa, ela já começa desde quando a gente pensa em ir para a missa. É uma coisa muito bonita. O Espírito Santo já age quando a gente já pensa ali, se programa, se prepara, não, eu vou para a missa, me preparo para ir para a missa e depois vou e chego até a missa. Então a missa já começa em casa, né? Depois, ao chegar na igreja, nós temos ali o ápice, né? Já que estamos falando de Eucaristia e já começamos a falar da Eucaristia como ápice, né, e fonte da vida eclesial, então já participamos e já vivemos intensamente essa presença da Eucaristia na vida da igreja. E depois, né, em sua palavra, a Eucaristia é o resumo e a suma de nossa fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia e a Eucaristia, por sua vez, confirma nossa maneira de pensar. Olha só, essa expressão nós encontramos de Santo Irineu, numa obra intitulada A Diversos Héreses, ou seja, contra as heresias, né, no livro 4, parágrafos 18. Né, nos livros 4 e 18, parágrafo 5, onde nós encontramos essa expressão, né, de Santo Irineu. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia, ou seja, tudo aquilo que pensamos na vida de fé, tudo aquilo que pensamos na vida dos sacramentos, tudo aquilo que pensamos na vivência da nossa espiritualidade concorda com a Eucaristia. E a Eucaristia, por sua vez, confirma a nossa maneira de pensar. É muito interessante, então, essa troca de experiências que nós poderíamos assim dizer em relação a nosso pensamento, ao nosso conhecimento, a nossa inteligência em relação à Eucaristia e tudo aquilo que se confirma, né, na Eucaristia. Portanto, é um pensamento realmente de Santo Irineu. Depois dessa forma, nós vimos que a Eucaristia pode se chamar, como se chama nesse sacramento? A riqueza inesgotável deste sacramento exprime-se nos diversos nomes que lhe são dados. Cada uma destas designações evoca algum de seus aspectos, né? Então, o Catecismo fala de algumas expressões que nós podemos usar para falar da Eucaristia. A própria expressão, né, Eucaristia, que vem do grego eucaristém ou euloguém, que significa justamente ação de graças, agradecimento, as bênçãos judaicas que proclamam, sobretudo durante a refeição,
as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Depois o sacramento pode ser chamado também de ceia, né, do Senhor, fração do pão, né, assembleia eucarística, memorial da paixão e ressurreição do Senhor, santo sacrifício, santa e divina liturgia, comunhão e santa missa. Então são essas as expressões que nós encontramos ao falar de Eucaristia, né? Ceia do Senhor, própria expressão de Eucaristia, fração do pão, assembleia eucarística, memorial da paixão do Senhor, santo sacrifício, santa e divina liturgia, né? Depois comunhão e a própria Santa Missa. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós na nossa vida temos como fundamento a Eucaristia, que nos ajuda e nos orienta para a nossa vida de fé. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, como é bom podermos falar da Eucaristia, como é bom nós podermos entender que a Eucaristia é esse alimento espiritual, portanto, como é bom também conhecermos o que significa a Eucaristia em nossa vida. Se nós não conhecemos, nós não podemos amar, já dizia Santo Agostinho, uma das expressões, né, muito clássicas do livro das Confissões, né, que ele escreveu. Ou seja, o conhecimento que temos dos mistérios de Deus nos ajudam a amá-lo cada vez mais. E esse é o objetivo, né, do nosso encontro, né, aqui sempre semanal, onde nós debatemos, refletimos temas que dizem respeito à nossa vida de fé e nos ajudam a poder cada vez mais conhecer a própria vida de fé, a própria doutrina, né, católica, teologia. Né, toda vez que você participa do nosso programa, você já está fazendo também ali um mini curso de teologia, que é muito importante, né, para podermos também conhecer tudo aquilo que é essa estrutura tão importante e vasta da teologia na vida de cada um de nós. É um prazer muito grande, né, podermos preparar esse programa, né, para todos vocês. Saibam sempre que ele é feito graças a você também, meu irmão, minha irmã, que faz parte da nossa família Nazaré, e se você não faz parte também, você é convidado a poder participar da família Nazaré, que é essa rede de comunhão, essa rede de caridade que ajuda com que o Evangelho possa chegar aonde ele precisa. Você pode então ser membro da nossa família Nazaré ligando para o 4006-9211 e ali você terá todas as informações no que diz respeito a como você viver essa experiência de comunhão, essa experiência, né, de fraternidade que nós já aprendemos com a Eucaristia. E com essa colaboração que você pode fazer, você continua a nos ajudar para que tanto esse programa como tudo aquilo que a nossa Fundação Nazaré de Comunicação pode fazer em vista da evangelização aqui na nossa Amazônia. E que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.